Olá! Nos últimos dias, tenho visto uma série de vídeos e postagens nas redes sociais a respeito da volta de Jesus. E todas elas, de alguma forma, dizem assim: os sinais estão se cumprindo. E quando falamos de sinais da volta de Jesus, o capítulo mais conhecido e estudado sobre esse assunto é o capítulo 24 de Mateus, onde o próprio Jesus revela quais serão os sinais da sua vinda. Ele fala de falsos cristos, de falsos profetas, guerras, fome, pestes, terremotos, perseguição, traição e ódio aos cristãos. Esses são sinais que, de certa forma, não dependem da vontade dos cristãos para acontecerem, e nem são sinais do fim. O único sinal que Jesus falou e que será a causa do fim e, consequentemente, a causa da sua volta, está no verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então veja que é a pregação do evangelho que irá determinar o fim. O que significa essa pregação do evangelho é assunto para uma outra caminhada. O que eu quero comentar na nossa caminhada de hoje é sobre o que Jesus disse a partir do verso 42. Fiquem acordados, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão virá, ficaria acordado e não deixaria a sua casa ser arrombada. Portanto, estejam do mesmo modo preparados, porque o Filho do Homem virá quando vocês menos esperam. Você já foi assaltado? Mesmo que você não tenha sido, pelo menos você sabe que o ladrão sempre chega de surpresa, se aproveitando de alguma distração da vítima. E desde pequeno eu achava que eu estaria andando na rua normalmente e de repente Jesus apareceria no céu. Você também já pensou assim? Só que Jesus não disse que ele virá como um ladrão, mas sim como um ladrão da noite. Qual é a diferença? Bom, minha casa já foi assaltada uma vez por um ladrão da noite. Nós fomos dormir e eu não sei que horas que ele entrou. O fato é que só percebemos que tínhamos sido roubados no dia seguinte quando acordamos, e o ladrão já estava longe. Então, como será essa vinda de Jesus como um ladrão? Será que ele vem de forma invisível, tipo um rapto secreto como alguns acreditam por aí? Na realidade, não tem nada a ver com rapto secreto ou com uma vinda invisível de Jesus, porque no verso 27, Jesus diz que sua vinda será visível como um relâmpago, e no verso 30 ele diz que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, como pode Jesus dizer nesses versos que sua vinda será visível, mas logo em seguida ele diz que ele virá de modo sorrateiro, como um ladrão da noite? Como explicar isso? Bem, a resposta está justamente no verso 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E com base nesses versos que acabamos de ler, nós vamos fazer na sequência dessa caminhada uma série de pelo menos 3 vídeos sobre os dias de Noé. Mas, voltando ao assunto, como entender estes versos de Mateus 24? Observe o que Jesus disse. As pessoas estavam vivendo a sua vida normalmente e não perceberam até que veio o dilúvio. O que foi que eles não perceberam? Eles não perceberam que estavam perdidos. Depois que Noé entrou na arca, eles ainda continuaram vivos por mais uma semana, mas eles já estavam condenados. Ou seja, o ladrão, entre aspas, veio quando Noé entrou na arca. Noé estava acordado, por assim dizer, e pôde proteger a sua casa do ladrão. Mas os outros que estavam vivendo as suas vidas normalmente dormiram e só perceberam que tinham sido roubados quando veio o dilúvio. Então, muito se tem falado sobre o dia e a hora da volta de Jesus. E sempre que eu vejo algo do tipo,
eles sempre estão se referindo à vinda visível de Jesus nas nuvens do céu. Mas o mais importante, que é a vinda do ladrão, que acontece antes da vinda de Jesus, eu praticamente nunca ouço falar. Que eu me lembre, só ouvi uma única vez. Agora, tanto a vinda de Jesus como ladrão, como a sua vinda visível, ninguém sabe quando vai acontecer. E mesmo que a data da vinda visível fosse descoberta, de nada adiantaria, porque Jesus virá primeiro como um ladrão da noite antes dessa data. Na história de Noé, isso aconteceu quando ele entrou na arca e a porta foi fechada por Deus. A partir daí, ninguém mais poderia entrar ou sair da arca. Isso também irá acontecer antes da volta visível de Jesus, como diz em Apocalipse 22, verso 11 e 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Haverá um momento no futuro em que será fechada a porta da salvação. Ou será que ela já não foi fechada? Eu espero que ela ainda esteja aberta, mas depois que ela fechar, a vida ainda vai continuar normalmente por algum tempo. Só que aí já será tarde demais. Quem é injusto continuará injusto, e quem é justo continuará justo. E a porta pode fechar a qualquer momento. Ninguém sabe o dia e a hora que Deus fechará a porta. Ela pode, por exemplo, ser fechada este ano e Jesus só voltar visivelmente daqui a 7 anos. Então, qual vinda é a mais importante? A vinda visível de Jesus ou a vinda de Jesus como ladrão? Com qual das duas vindas você deveria estar preocupado? É lógico que é com a vinda como ladrão. E é sobre essa vinda que iremos falar na série Como nos Dias de Noé. Então, eu estarei esperando por você na nossa próxima caminhada com Cristo. Até lá!